Glória a Deus, irmãos. Abra sua Bíblia, por gentileza, no primeiro livro de Samuel. Nós vamos ler a partir do capítulo 14, do versículo 1 até o versículo de número 23. Primeiro livro de Samuel, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo de número 23. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga espera um pouco, pastor. Eu espero, não tem problema. Primeiro livro de Samuel, capítulo 14, versículos de 1 a 23. Acompanhem comigo a leitura. Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: vem, passamos a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém não o fez saber a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira em Migron, e o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Aias, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme, e do outro, uma se chamava Bozés, a outra Sené. Uma delas se erguia ao norte, defronte de Micmas, e a outra ao sul, defronte de Gebá. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura o Senhor nos dará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse: faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Disse, pois, Jonatas: eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim: parai até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém se disserem: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isso nos servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes: eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondido. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram: subi a nós, e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro: sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonatas de gatinhas e o seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu esta primeira derrota em que Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens, em cerca de meia geira de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo, em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Olharam as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia, correndo uns para cá, outros para lá. Então disse Saul ao povo que estava com ele: ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. Contaram, e eis que nem Jonatas, nem o seu escudeiro estava ali. Saul disse a Aias: traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava aos sacerdotes, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais. Pelo que disse Saul ao sacerdote: desiste de trazer a arca. Então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram à peleja, e a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus, dantes havia hebreus que subiram com eles ao arraial, e também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel, que se esconderam pela região montanhosa de Efraim, que os filisteus fugiram,
eles também o perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Avém. Vamos orar. Eterno Deus, nós te louvamos e te adoramos, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu amor, obrigado porque o Senhor fala ao nosso coração. Por isso, ó Deus, nessa noite, que nós possamos ouvir a sua voz, que possamos, ó Deus, entender o chamado do Senhor para as nossas vidas, que possamos viver uma vida de coragem e confiança no Senhor, que possamos abrir os nossos ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo, trazendo consolo ao nosso coração, mas também trazendo aquele confronto, ó Deus, para que possamos, ó Pai, cada dia mais, sermos parecidos com Jesus, em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, houve um homem que nasceu em 1718, ele ouviu a voz de Deus, aos 21 anos de idade, e por causa dele ter ouvido a voz de Deus, e está acontecendo um grande avivamento nos Estados Unidos, um despertar nas igrejas, onde vários missionários estavam saindo, esse jovem deu ouvido a esse chamado, foi expulso de Yale, e ele foi então decidido a pregar o evangelho aos peles vermelhas, aos índios americanos. Seu nome, David Brainerd. A história nos conta que ele era muito próximo de Jonas Edwards, de frequentar a casa de Jonas Edwards. Aquele jovem cheio do Espírito Santo, corajoso, se prontificou em levar o evangelho para aquelas tribos que ainda não tinham tido contato com o homem branco. E ele assim foi. E chegou um determinado momento que ele montou a sua barraca perto de um rio, para evangelizar uma tribo, e ele queria esperar alguns dias para poder ter o primeiro contato com aquela tribo, e todas as noites David Brainerd orava, e naquela noite ele dobrou o seu joelho e começou a orar. Mal ele sabia que os índios já tinham visto ele, e que os próprios índios, os peles vermelhas, já estavam atentos e queriam matar ele, tirar a sua própria vida. Mas aquele jovem era muito corajoso, apesar da sua saúde não ser boa, de sofrer com tuberculose, ele sabia que Deus estava com ele, e ali de joelhos no chão, orando, os índios se aproximaram dele, começaram a ouvir a sua oração, e viram também que uma víbora, uma serpente, extremamente venenosa, estava indo em direção a David Brainerd, que estava de joelhos no chão, com a boca no pó. Então os índios pensaram, ela vai picá-lo e vai matá-lo. Quando a serpente chegou perto de David Brainerd, ela simplesmente mudou a sua rota e desapareceu. Os índios ficaram todos perplexos. E quando David Brainerd abriu seus olhos, aqueles índios estavam de joelhos, confessando que Jesus Cristo era o Senhor de sua vida. Essa história mostra de um jovem que foi chamado com 21 anos, e que morreu com 29 anos, mas ele foi extremamente corajoso, para pregar o evangelho a tribos indígenas, que nunca tinham ouvido o evangelho, e a sua história ecoou, o seu diário ecoou. William Carey, o pai das missões modernas, leu e releu os diários de David Brainerd. Quando Deus encontra homens corajosos, que entende e compreende que eles, com Deus são a maioria, eles podem fazer coisas extraordinárias para o reino de Deus. Talvez você adentrou neste lugar e esteja passando por grandes lutas, por dificuldades, que gera no seu coração o medo, que gera no seu coração aquele sentimento de ficar parado e esperar o que vai acontecer. Talvez você esteja dizendo, olha, o meu problema é muito grande para Deus, a minha situação é muito complicada para Deus. O texto que nós lemos, nós estamos de frente com a história de Jonatas, o seu escudeiro. Para entendermos esse texto que nós lemos, nós temos que voltar um pouquinho à história.
e entender alguns personagens extremamente importantes desse texto. O primeiro deles é Saul. Mas para entendermos o Saul, que agora é rei de Israel, precisamos entender qual foi e como foi a transição que aconteceu na nação de Israel. Após as 12 tribos entrarem na terra prometida, após o tempo dos juízes, houve o último juiz, que foi Samuel, e ele que vai fazer a transição de governo de uma teocracia para a monarquia. Capítulo 8 do primeiro livro de Samuel, você pode abrir, por gentileza. O versículo de número 1, diz que Samuel já era envelhecido, já era um ancião, já estava velho, avançado de dias. Diz o texto, a partir do versículo de número 3, que Samuel tinha os seus filhos, e cita até alguns nome de alguns dos filhos de Samuel. Samuel era um homem que temia Deus, era um homem consagrado ao Senhor, era um homem que dependia de Deus, era um profeta do Senhor. Deus falava com Samuel. Samuel era um homem ungido de Deus, mas a Bíblia diz, no capítulo 8, que os seus filhos não andaram no caminho do seu pai. Samuel era um homem crente, os seus filhos não. Esses meninos não eram crentes, eles foram chamados e Samuel colocou eles para julgar o povo em determinadas regiões, mas o texto vai dizer que esses meninos, esses filhos de Samuel, eles foram se apegando, e conforme diz o texto, à avareza, ao suborno. Eles se tornaram infiéis ao Senhor, e por causa disso, os anciãos das tribos vão em determinada região conversar com Samuel, e eles falam exatamente isso para Samuel. Eles dizem: Samuel, você já está envelhecido, você já está idoso, você já não tem a mesma força física de outrora, os seus filhos, eles não andam nos caminhos que você anda, nós tememos, nós sabemos que você é um homem de Deus, mas os seus filhos não são. Por isso, nós queremos um rei, queremos ser como as outras nações, queremos ter um rei, queremos a monarquia para nós. A Bíblia diz, no capítulo 8, que Samuel ficou muito entristecido com essa notícia, triste, afinal, o pai foi confrontado, os filhos não davam bom testemunho, mas acima de tudo isso, Samuel ficou entristecido, porque ele sabia que o povo estava rejeitando o governo de Deus, para ter um próprio rei, O que faz um homem que ama ao Senhor, quando está angustiado? Ele vai orar, e ele coloca diante do Senhor essa situação. Versículo de número 7, versículo de número 6, do capítulo 8, porém esta palavra não agradou Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e aí vem a resposta de Deus, no versículo de número 7, acompanhe por gentileza. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu reine sobre eles. Eles estavam rejeitando o Senhor, e queriam ser como as outras nações, eles queriam ter um rei, porque as outras nações tinham um rei, e nós queremos ter um rei também. Pois bem, a partir do versículo de número 10 do capítulo 8, o Senhor fala para Samuel, dizer à nação o que é ter um rei. E Samuel começa dizendo: referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei, e disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos, ele os empregará, ele tomará o serviço, empregará no serviço dos seus carros, e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. Ele vai ter capitães, ele vai ter capitães de 1000, de 100, de 50, ele vai colocar filhos de vocês para ceifarem, para fazer a agricultura. Vocês agora vão pertencer a esse rei. O rei tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras,
padeiras. E olha o que diz o versículo de número 13: versículo de número 14: tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. Sabe o que o povo respondeu? Versículo de número 19, do capítulo 8. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós. Agora observe atentamente o versículo de número 20 na sua Bíblia, do capítulo 8. Para que sejamos também como todas as nações, o nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Samuel, então, diante desta fala dos anciãos das tribos, ele despede eles. E aí, Samuel, então, entende que no tempo certo, o Senhor vai preparar um rei. A partir do capítulo de número 9, a Bíblia começa a nos dar algumas informações e entra na história Saul. Saul, que era um benjamita, era da tribo de Benjamim, era filho de Quis. Era um homem, a Bíblia diz que ele era belo, ele era moço, jovem, e era forte, era o mais alto da sua tribo. Esse é Saul. Um belo dia, as ovelhas de seu pai somem, ele sai atrás com o seu servo, e eles não conseguem encontrar essas ovelhas. Ele então vai até Samuel, para quem sabe Samuel pudesse revelar onde estavam as ovelhas. E quando ele chega perto de Samuel, era um momento de sacrifício. Samuel diz para ele que ele tem que ficar junto de Samuel para fazer os sacrifícios, e Samuel já tinha a resposta de Deus, de que Saul seria rei de Israel. E Saul então se torna o rei de Israel, mas ele não tinha ainda todo aquele aval do povo, até que ele vence uma batalha, a batalha contra os amonitas. A partir dali, ele se tornou o rei de Israel. Um ano depois do seu reinado, um ano depois que ele é coroado rei, acontece um fato extremamente importante e significativo nessa narrativa nossa. A Bíblia diz que, a partir do versículo de número 13, que os filisteus vieram e entraram em guerra contra Israel. E Saul, então, vendo aquele movimento, ele falou: nós vamos guerrear, vamos fazer um sacrifício ao Senhor. E ele quis fazer um sacrifício. Até aí tudo certo, maravilha. Só que Samuel, que deveria fazer o sacrifício, Samuel demorou 7 dias para chegar. Quando passou os 7 dias, Saul disse: e agora? Samuel vai chegar, não vai, eu preciso ir para a guerra, então me dá aqui, eu mesmo vou fazer o sacrifício. Quando ele termina de fazer o sacrifício, o texto diz que Samuel chegou, e ele foi todo feliz a abraçar Samuel, e Samuel diz uma palavra dura para Saul, e diz para Saul: Saul, Deus te rejeitou, porque você desobedeceu a Ele, e Ele vai entregar o teu trono a outro. Essa foi a palavra dura, mas o povo continua em guerra, e aí que surge também Jonatas na história, que já tinha ajudado o seu pai a vencer uma das batalhas. Agora eles se reúnem, e o texto é muito interessante, porque diz que quando os filisteus, capítulo 13, versículo de número 5, os filisteus se reuniram para pelejar contra os israelitas, eles viram o tanto de homens que os filisteus tinham, o tanto de carros, e tem um fato interessante: naquela época, os israelitas iam até a região dos filisteus para amolar as suas ferramentas, porque eles não tinham essa tecnologia, os filisteus tinham. Então eles não tinham um armamento bélico como os filisteus. Os filisteus eram um povo que já estava acostumado com guerra, era um povo que já estava acostumado em vir guerrear contra os israelitas. Eles vinham da Filístia, hoje atual faixa de Gaza,
e entrava contra os israelitas. Quando os israelitas viram os filisteus, eles saíram correndo, alguns se jogaram em cavernas, se esconderam. Ele só ficou ali. Agora observe, Saul ficou apenas com 600 homens. Com 600 homens. Ele sentou debaixo de uma árvore e ficou ali esperando. E os filisteus foram avançando, foram montando as suas guarnições, foram colocando cada vez mais o exército avançando, era a tropa avançada do exército dos filisteus. Aí nós chegamos no texto que nós lemos. Ali estava um homem chamado Jonatas, filho de Saul. Jonatas é conhecido pela sua amizade com Davi, mas Jonatas era um guerreiro extremamente hábil, famoso, e muitas vezes Saul tinha inveja do seu próprio filho, que era Jonatas. Jonatas pega o seu escudeiro, e sem ninguém saber, Jonatas sai, e vai em direção aonde está essa guarnição, esse posto avançado dos filisteus, e chegando perto, ele tem uma atitude, que ele diz para o seu escudeiro: vamos enfrentar esses filisteus incircuncisos. E eles passaram por um estreito, e eles tinham que subir, mas ele fez uma prova com o Senhor, falou: se aqueles filisteus, quando nos virem, falarem para nós, esperem aí que nós vamos descer, nós vamos ter dificuldade. Mas se aqueles filisteus disserem para nós: subam, seus covardes, nós teremos a certeza de que Deus está conosco. E eles então, de propósito, se mostraram aos filisteus. Eles então disseram: subam até nós. E a Bíblia diz algo interessante, que eles foram engatinhando, subiram numa pedra íngreme, e foram engatinhando, usando as mãos e os pés no chão, e Jonatas ia derrubando os filisteus, e o seu escudeiro atrás ia matando os filisteus. 20 homens morreram, criou um reboliço todo, que até lá onde estava o exército de Saul, ouviu o barulho. Aí que Saul se ligou, falou: quem está faltando entre nós? E contaram, e viram que era Jonatas e o seu escudeiro. Aí que eles vão entrar na guerra, e Saul totalmente atropelado, não sabia o que estava acontecendo. Ele traz a arca, e a arca demorou, ele diz: não traz mais a arca da aliança, e Deus deu a vitória àquele povo, por causa de Jonatas e o seu escudeiro. Agora, para nós, o que isso significa? Eu quero hoje falar com os irmãos sobre o seguinte tema: coragem e confiança em Deus. São atitudes que devemos ter diante dos conflitos e diante das dificuldades que enfrentamos da vida. E a primeira lição para nós, versículo 1 ao versículo de número 6, é que nós precisamos ter uma coragem inspiradora como Jonatas. Jonatas, a sua atitude de coragem inspirou o exército todo de Israel. Todo o exército de Israel. O texto é muito claro. Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: vamos, vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém não o fez saber a seu pai. Ele sabia que se Saul soubesse que ele e o seu escudeiro tinham ido enfrentar os filisteus, Saul não iria deixar. Mas Jonatas é um homem corajoso, e a coragem dele inspira, primeiro, aqueles que estão mais perto dele. Inspirou o seu escudeiro: eu vou com você, Jonatas. E nos momentos mais difíceis, quando Jonatas falou: vamos enfrentar essa guarnição, o escudeiro, que a Bíblia não fala o nome dele, estava lá dizendo: eu vou contigo. O que você disser aí no seu coração, eu estou com você. A coragem de Jonatas inspirou outros a seguir o seu exemplo.
Irmãos, Deus tem coisas grandiosas para fazer na nossa vida, mas às vezes nós estamos parados. É hora de avançar, tem que ter coragem para fazer as mudanças que são necessárias na sua vida, na sua casa, na sua família. Você tem que ter coragem para tomar as decisões que precisam ser tomadas. Não pode apenas ficar levando as coisas do banho-maria. Então, coragem de Jonatas, ela nos inspira a sermos homens e mulheres corajosos também. A propósito, coragem é um tema recorrente em todas as Sagradas Escrituras. Homens foram desafiados por Deus, indivíduos foram desafiados por Deus a confiarem no Senhor e a se mexerem, a serem homens de coragem, homens que assumam as suas responsabilidades. Quando Josué estava de frente para conduzir o povo e entrar à terra prometida, ele estava abatido devido à morte de Moisés. O grande líder havia morrido, e agora ele tem a responsabilidade de assumir isso, e pegar a carga da liderança, e ter que conduzir o povo até a terra prometida. O que o Senhor fala para Josué? Josué capítulo 1, versículo de número 9, o Senhor vai dizer a Josué: não te mandei eu? Eu não te mandei? E o texto diz, a nossa Bíblia, revista e atualizada, diz: esforça-te e tem de bom ânimo. Mas eu gosto de outras traduções que diz: coragem. Coragem. Eu vou fazer o que você não pode fazer. Em outras palavras, o Senhor está dizendo isso: o que cabe a mim fazer, eu vou fazer, mas o que cabe a você, coragem, levanta dessa cadeira, assuma a sua responsabilidade, vai lá e faça. É o que Jonatas está fazendo. Esforça-te, seja corajoso, coragem. Ainda o Senhor vai dizer a Josué: não tenha medo. O medo vai te paralisar, o medo faz você ficar estático. E nem te espantes. Eu vou ser contigo, por onde quer que andares. Quando Jesus mandou os seus discípulos de 2 em 2 para várias regiões de toda a Judéia e a Galiléia, Jesus não foi com eles, mas estava com eles. Fisicamente Jesus não foi, mas pode ir. Coragem para ir, coragem para fazer o que precisa ser feito. Salmo de número 27, o verso de número 1, o salmista, ele diz assim: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, então de quem eu vou ter medo? A quem eu temerei? Se o Senhor é a força da minha vida, é Ele que me dá a graça de viver, de quem me recearei? Eu vou em frente. Jonatas entendeu isso. Jonatas falou: eu não vou ficar aqui parado, eu vou em frente. E ele inspirou o seu jovem escudeiro, e depois ele vai inspirar todo o exército de Israel a seguir a ele. Coragem, irmão, de abrir um grupo pequeno na sua casa, coragem de participar de um pequeno grupo, coragem de assumir liderança, coragem de tomar decisões importantes na sua vida, coragem. Isaías capítulo 41, versículo de número 10, é uma profecia para a nação de Israel, e o texto diz assim: não temas, porque eu, o Senhor, estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu estou com você em todo o tempo, eu que te ajudo, eu te sustento, eu que te esforço, com a minha destra, eu faço tudo isso. Coragem. Eu separei esses textos, para de alguma maneira, com a ajuda do Espírito Santo, animar o seu coração hoje, a você não ficar parado, mas seguir em frente. Certa feita eu perguntei para alguém: está tudo bem? E a pessoa disse assim para mim, desanimado: está tudo indo, pastor. E aí eu sacudi e falei assim: glória a Deus, porque não está parado, está indo. A gente não pode ficar parado,
gente tem que avançar, tem que avançar. Deus não nos chamou para ficarmos parados. O apóstolo Paulo, animando o coração da igreja que estava em Filipos, os nossos irmãos filipenses, no capítulo 4 da sua carta aos Filipenses, versículo de número 13, ele vai dizer: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E ele ainda vai lá ensinar o jovem Timóteo na sua última carta, ele está pronto para morrer, e a última carta que ele escreve, 2 Timóteo capítulo 1, versículo de número 7, ele diz: porque Deus, olha só, ele está preso numa masmorra, ele sabe que ele vai sair dali e a sua cabeça vai ser cortada, mas ele escreve ao jovem pastor Timóteo dizendo: porque Deus não nos deu o espírito de medo, de temor, mas de fortaleza. Louvado seja o Senhor. Ele está diante da morte, mas ele não titubeia, é um homem corajoso. É essa coragem que nós que somos crentes precisamos ter para enfrentar os problemas da vida, as dificuldades da vida. É essa coragem que o homem, agora falando de homem, homem mesmo, tem que ter para assumir o sacerdócio na sua casa. É essa coragem que a mulher tem que ter para entender a sua missão de ser submissa àquilo que Deus está colocando para o seu marido ser e fazer. Essa coragem que os filhos têm que ter, coragem para obedecer os pais, entender que eles são boca de Deus na vida de vocês. Coragem, irmãos, para servir a Cristo. Ainda falando dessa coragem inspiradora, Hebreus capítulo 13, versículo 6 diz assim: de maneira que com confiança digamos, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Olha o que o escritor de Hebreus vai dizer. Para concluir, essa coragem inspiradora, primeira carta de João capítulo 4, versículo 18, diz assim: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Homens corajosos são homens amorosos, que lança do seu coração todo o temor, todo o medo. A história de Jonatas me inspira exatamente nesse sentido. Ele era um homem corajoso, ele não ficou parado, ele foi. É essa coragem que vai inspirar a sua casa a amar mais a Deus, a buscar mais a Deus. Coragem, irmão, coragem. Segunda lição para nós, é a confiança em Deus, e Jonatas demonstra isso, do versículo de número 7, até o versículo de número 14, ele expressa exatamente a sua confiança em Deus, ele não foi de qualquer maneira, coragem, eu vou, mas quando ele chegou de frente, pertinho de onde estavam os filisteus, o que Jonatas fez? Jonatas fala primeiro, versículo de número 7, falou com o seu escudeiro, aí o escudeiro vai dizer, olha lá o versículo de número 7, então o seu escudeiro lhe disse, faze tudo segundo inclinar o teu coração, eis-me aqui contigo, a tua disposição será minha. Aí Jonatas vai dizer, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ver se o Senhor está conosco mesmo, nós vamos passar por aqueles homens, e nós vamos nos dar a conhecer a eles, eles vão nos ver, versículo de número 8, e o versículo de número 9 diz assim, se eles disserem para nós, parai até aí, que nós vamos chegar a vós, não subiremos a eles, porém, se eles falarem ao contrário, dizer, venham até nós, nós iremos com eles. E olha que interessante, porque lendo o capítulo anterior, o capítulo de número 13, com o avanço dos filisteus, lembra que eu falei que os israelitas saíram e ficaram todos escondidos? Só 600 homens ficaram com Saul. Eles não tinham armas. Então eles se esconderam em cavernas, em casas, debaixo de árvores. Então os filisteus sabiam que isso tinha acontecido. Por isso que eles montaram agora uma guarnição mais avançada. Uma tropa mais avançada. Então quando eles viram Jonatas e o seu escudeiro, eles disseram, olha aí, saíram do buraco da onde vocês estavam? Quem são vocês?
Vocês estavam aí todos escondidos, com medo, e agora vocês saíram daí, venham até nós, se vocês tiverem coragem. Mal eles sabiam que Jonatas era um homem extremamente corajoso, e a coragem dele tinha inspirado o seu ajudante. Quando eles falaram isso, a fé de Jonatas aumentou mais ainda. Ele disse: o Senhor está conosco, nós vamos enfrentar essa guarnição. A confiança em Deus é uma parte fundamental da nossa fé, irmãos, da nossa espiritualidade. Sem confiar em Deus, não tem uma espiritualidade sadia. Confiança é a convicção que Deus é confiável, é amoroso, é capaz, que Ele pode fazer e que Ele vai realizar. Qual era a probabilidade de Jonatas e o escudeiro vencer essa batalha? 0. Mas com Deus, Deus torna os improváveis prováveis. Deus, Ele transforma essa história. A Bíblia nos conta passagens também que nos inspiram a respeito de homens e mulheres que confiaram no Senhor, como David Brainerd confiou, sabendo que Deus estaria com ele. Quando une a coragem de um homem com a confiança em Deus, o impossível vai acontecer em nome de Jesus. Porque foi exatamente isso que aconteceu. Provérbios capítulo 3, permita-me ler alguns textos bíblicos para nos inspirar nessa noite, na nossa confiança em Deus. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Sabe quando nós percebemos que estamos perdendo a nossa confiança em Deus? É quando passamos a duvidar se Deus realmente está conosco ou não. E esses são os dardos inflamados do inimigo na sua mente. As coisas não estão acontecendo, o que você tem pedido a Deus não está acontecendo, e você começa a titubear na sua fé. Será que Deus me ama mesmo? Será que é isso mesmo? Será? Irmãos, em nome de Jesus, repreenda isso da sua mente, e diga: eu vou sair daqui hoje confiando em Deus, Deus está comigo. Coragem! Não deixa isso tomar a sua mente e o seu coração. Salmo 56, 3 diz: no dia em que eu temer, no dia que eu sentir medo, pavor, olha o que o salmista vai dizer: hei de confiar em ti. Salmo 56, 3. A gente expressa a nossa confiança em Deus nos momentos difíceis da vida. Esses são os momentos que a gente tem que confiar realmente no Senhor. Todo momento, mas esse é o que fica mais visível. É quando você olha e diz assim: eu estou cercado pelo inimigo, o inimigo está em volta de mim, eu estou circunvalado pelo inimigo, as lutas, as dificuldades, elas vieram de maneira exacerbada no meu coração, eu não tenho mais para onde ir, eu estou me sentindo num beco sem saída. É nessa hora que você tem que levantar os teus olhos para os céus e dizer: eu vou continuar olhando para o Senhor. Foi isso que Pedro fez, diante de uma grande tempestade no mar da Galileia, já à noite, ele vendo um homem andando sobre as águas, os discípulos acharam que era um fantasma, e o Senhor Jesus disse: sou eu. E Pedro falou: não, se é o Senhor mesmo, eu quero ir contigo. Jesus falou o quê? Vem. Nós lembramos que Pedro afundou, mas nos esquecemos que antes dele afundar, ele andou sobre as águas. Essa é a consequência de homens e mulheres que confiam em Deus. Eles andam sobre as águas. Eles são corajosos para sair do barco, como Pedro saiu, como Jonatas foi enfrentar os filisteus, e eles têm a confiança de que mesmo no mar da Galileia, onde tudo era desfavorável, o vento, o mar agitado, mas sobre a palavra de Deus, e eu confio nesse Deus, eu confio em Jesus, eu vou andar sobre as águas. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor.
Isaías capítulo 26, versículo de número 4 diz assim: no dia, confiai sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha. E olha o que Isaías, ele termina o versículo dizendo assim: uma rocha eterna. É uma rocha eterna, sempre vai existir. Jeremias no capítulo 17, versículo 7 e 8, ele diz assim: bendito o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor. Porque este homem que confia no Senhor será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. As suas folhas ficam sempre verdes. No ano da sequidão não se perturba e não se deixa de dar o teu fruto, porque ela confia no Senhor. O que esse texto diz para nós? Que aqueles que confiam no Senhor, mesmo quando passam pelos desertos da vida, vão continuar produzindo bons frutos, porque Deus é o sustento deles. Eles confiam plenamente no Senhor. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 15, versículo de número 13, ele diz: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz, e em crença, para que abundeis em esperança pela virtude, pelo poder do Espírito Santo. Essas passagens, irmãos, elas complementam a história de Jonatas, porque Jonatas, antes de atacar o inimigo, ele confiou no Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor, precisamos depositar nossa confiança em Deus, deixar de lado, porque a ansiedade, a preocupação, a depressão, as dificuldades da vida, vem tudo para nos sugar, e sugar a nossa confiança em Deus, tirar, leva-nos a colocar os nossos olhos nos problemas, aí sim, nós afundamos. Mas aqueles que confiam no Senhor, colocam os seus olhos fitos em Deus. Foi isso que Miqueias disse, quando ele diz: contudo eu olharei para o Senhor, o Deus da minha salvação. Coragem inspiradora, confiança em Deus. E a terceira lição para nós é vitória divina. A vitória vem de Deus. O versículo de número 15 até o versículo de número 23 mostra o Deus que intervém. Olha só, quando Deus encontra homens corajosos, quando Deus encontra homens que confiam nele, qual é o resultado? Intervenção de Deus. Deus confundiu o exército dos filisteus, com apenas 2 homens, eles foram tão corajosos, Deus estava com eles, eles mataram 20 homens, aí Deus falou: deixa eu entrar na jogada. Aí Deus confundiu aquele povo, começou a tremer tudo, até o monte onde eles estavam tremeram, e só Deus pode fazer isso, e houve um reboliço, aí entra, aqueles homens contaram, Jonatas não estava lá, Jonatas estava já na guerra, então vamos para a guerra junto com Jonatas, aqueles que estavam escondidos, saíram e foram para a guerra também, e perseguiram os filisteus, por causa de Jonatas? Por causa do seu escudeiro? Não, porque Deus que deu a vitória a eles. O versículo 23 termina: assim livrou Deus, assim o Senhor Deus livrou Israel naquele dia. A vitória veio de Deus, a vitória final sempre pertence a Deus, não é por nossos méritos, mas é pelo Senhor. O que resultou na intervenção de Deus foi a coragem de Jonatas, foi a confiança que ele teve em Deus, foi a sua obediência ao Senhor. Quando o Senhor disse vai, ele foi. E sempre nas Escrituras nós podemos ver que as vitórias que o povo de Deus obteve, os méritos nunca foi deles, foi do Senhor, foi sempre do Senhor. O que o Senhor está nos dizendo é que os nossos caminhos, nós vamos ter que superar os desafios, as adversidades, as dificuldades, mas Ele está conosco, e o final é um só: em Cristo seremos mais do que vencedores. Em Cristo seremos mais do que vencedores. O apóstolo Paulo,
ao escrever a primeira carta aos Coríntios, o capítulo 15, o versículo de número 57, ele diz: mas graças a Deus, que nos dá a vitória, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem nos dá a vitória? O Senhor. O Senhor. O apóstolo Paulo, ainda em Romanos, capítulo 8, versículo de número 37, nós sabemos de cor: mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Paulo estava falando das dificuldades, dos problemas que ele passou, mas em todas essas, Deus deu vitória para ele. O salmista, no momento de dor e angústia, no Salmo número 60, o verso 12, ele diz: dá-nos socorro na nossa angústia, porque vã é a salvação da parte do homem. Eu só confio no Senhor. Só o Senhor pode me dar salvação. Quero encerrar falando da vitória divina, citando o texto de Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 14, que diz lá o Senhor dizendo para o povo dele: o Senhor, Ele pelejará por vós e vos calareis. Em outra tradução, o Senhor está dizendo: calma, quem vai lutar a sua luta sou eu, e porque eu vou lutar a sua luta, você já é vencedor em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos. Essas passagens bíblicas têm que inspirar o nosso coração a confiarmos realmente e plenamente no Senhor, e dependemos unicamente dEle. A vitória em Deus é vista como uma conquista espiritual, que traz ao nosso coração 3 coisas: paz, alegria e refrigério para a nossa alma. Paz, alegria e refrigério para a nossa alma. O final dessa história é que o Senhor livrou a nação de Israel. O final da sua história é que o Senhor vai te dar a vitória em nome de Jesus. Não temas. Por isso precisamos ter confiança inspiradora. Por isso precisamos ter, melhor dizendo, precisamos ter coragem inspiradora, confiança em Deus e crer que a vitória pertence ao Senhor e é Ele que vai nos dar. É Ele que vai nos dar. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. É essa coragem, essa confiança em Deus que precisamos demonstrar todos os dias. Eu quero encerrar com você em pé, contando uma experiência que eu tive. Em 2005, meu pai faleceu e eu não quis mais voltar para o seminário. Eu estava no último ano do seminário e eu não queria voltar de jeito nenhum para o seminário. Eu queria ficar em casa, cuidar da minha mãe. Minha irmã já era casada, estava grávida de 6 meses quando meu pai faleceu. Foi o momento mais sombrio da minha vida, de dor, de perda, porque para todo filho o pai é um herói, e não era diferente para mim. Acompanhei meu pai 1 mês internado, fui o primeiro a receber a notícia de que ele não havia conseguido sair da cirurgia vivo. E eu fui para casa chorando depois do enterro, e falei para Deus: eu não tenho força, eu não quero voltar mais. O diretor do seminário que eu era, um coreano, pastor André, ele saiu lá do seminário, foi até a minha casa, e eu estava trancado no quarto. Minha mãe falou: olha, o pastor André está aí, e ele quer falar com você. Eu falei: não quero falar com ninguém, deixa eu quieto. Ele abriu a porta, entrou, sentou do meu lado, eu lembro dessa cena, e ele me disse: você é corajoso ou é um covarde? Porque se você for um covarde, fica aqui mesmo, que aqui é o seu lugar. Agora, se você é um homem corajoso, confie em Deus, que Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar da sua mãe, Ele vai cuidar do seu chamado, e volta logo para o campo de batalha. Irmãos, aquilo entrou como uma faca no meu coração. Deus não nos chamou para ficarmos prostrados. Deus nos chamou para sair do quarto escuro, enxugar as lágrimas e dizer: eu vou seguir em frente, confiando em Deus. Em algum momento
Deus vai intervir na minha situação. Essa fé, ore ao Senhor nesse momento, faça a sua oração, clame a Deus, diga: Senhor, me dê essa coragem, Senhor, eu quero confiar em Ti plenamente, eu quero desfrutar da vitória que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus.